A paz do Senhor, irmãos. É um prazer poder prosseguir na meditação da palavra do Senhor. E desta feita, nós queremos fundamentar a nossa reflexão em uma experiência muito linda, vivida por Gideão. Claro que todos os registros sagrados, eles nos trazem acontecimentos com uma riqueza pedagógica tremenda. E quando nós refletimos nesses fatos, nesses acontecimentos, nós podemos extrair lições maravilhosas para a nossa vida. E todos aqueles que têm por hábito ler a palavra de Deus e refletir nos seus escritos, se deparam com coisas tremendas. E uma delas eu quero pensar aqui, e está no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 24, quando nós lemos: Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. E a grandeza deste feito de Gideão, ele se deve ao contexto no qual ele ocorreu. Então, se você encontrasse apenas essa parte da página da Bíblia, onde diz que Gideão edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é paz, você poderia associar isso com um momento apenas de gratidão, um momento sereno, calmo, tranquilo, mas é totalmente inverso a isso, a situação real vivida por Gideão neste momento. Na verdade, Gideão estava aqui em meio a um caos, em todos os sentidos, caos moral, espiritual, político, econômico da sua nação. Então, quando você vê um homem em meio a um caos, ele numa atitude de adoração, erigindo um altar ao Senhor e denominando este altar: O Senhor é paz, você fica impressionado. Mas para nós entendermos, queridos, todo o significado desta atitude de Gideão, se faz necessário, obviamente, nós atentarmos para o contexto. Então, no capítulo 6, começando pelo primeiro versículo, isso nos será aclarado e nos dará condições de absorvermos toda a grandeza dessa atitude de Salomão. E aqui diz assim, capítulo 6 de Juízes: Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem a seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aconteceu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor,
Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando? E Gideão respondeu: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, é lindo percebermos ao longo do texto bíblico a maneira maravilhosa como Deus intervém em situações adversas e Ele reverte o caos com seu poder, sua soberania. E nós temos aqui mais um fato dessa natureza: Deus revertendo o caos. A nação de Israel nós sabemos, foi tirada lá da escravidão do Egito e foi conduzida por 40 anos pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Bem, queridos, na verdade Israel está voltando para casa. Há alguns que pensam que Israel saiu do Egito para conquistar uma terra. As terras já eram deles. Deus havia dado a terra, o território ali de Canaã, para Israel, lá na pessoa de Abraão. Deus disse a Abraão: essa terra, né? Eu tenho te dado, a tua descendência vai possuir tudo isso aqui, é seu. Então, Israel, quando sai do Egito, está voltando para casa. Bem, queridos, é claro que Deus já havia dito a Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra estranha. Foi o que aconteceu quando Israel desceu para o Egito, né? E José os abrigou, e eles acabaram ficando ali por cerca de 430 anos, enfim. O fato é que todo o território da terra de Canaã foi povoado por gente que não tinha compromisso com Deus. E é óbvio que a idolatria, né, era muito forte. E então a degradação, a corrupção, imperava mesmo na terra, né? Eram sociedades construídas à parte dos valores, né, que Deus aprova, ou que Deus reconhece. Enfim, então nós temos aqui que Israel chega em Canaã e ele se depara ali com uma cultura totalmente, né, contrária a Deus. Mas Israel teve todo o tempo na jornada para se preparar, para sobreviver, né, a esse contexto totalmente adverso.
tanto no sentido moral como religioso, enfim. E quando Deus tirou o seu povo do Egito, nós podemos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 4, algumas diretrizes que Deus já havia dado a Israel. Por exemplo, Deuteronômio 4, a partir do versículo 1, Moisés, quando vai fazer toda a repetição da lei, ali já no final da jornada, então Moisés diz assim ao povo: ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para cumprir, e para que vocês possam viver, para que vocês possam possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então perceba que a chegada de Israel a Canaã e a sua permanência na terra estava vinculada a uma vida de obediência e reconhecimento diante de Deus, Deus como único Deus verdadeiro. E Moisés ainda disse aqui no capítulo 4 de Deuteronômio: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis todo aquele zelo com a palavra do Senhor. E aí diz aqui, olha, versículo 3, vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal. Baal era a grande divindade que a maioria das nações reverenciava. Pois todo homem que seguiu a Baal, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual vocês estão herdando. Guardai-vos, pois, e cumpram esses mandamentos, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Vocês vão ser uma referência. Esse era o plano de Deus com Israel em Canaã. E as nações vão dizer: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Bom, nós deduzimos aqui que servir a Deus é uma evidência de QI elevado. Bem, queridos, o que ocorre? Israel vem para a terra, herda a terra, Deus cumpriu a promessa. Só tem um problema, queridos. Ao longo do tempo, Israel foi perdendo aquela identidade com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, aquilo que era o norte, para abalizar a vida, o comportamento, os passos da nação de Israel, isso foi sendo esquecido aos poucos. E, lamentavelmente, aqui no começo do livro de Juízes, nós temos aqui um avanço cronológico, dentro do tempo, e, enfim, toda essa ruína que Israel vinha cultivando por se afastar de Deus. Então, aqui no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Vamos lembrar que Moisés não entrou na terra, ele apenas olhou. Mas passou o comando para Josué, e Josué então introduziu o povo na terra e conduziu o povo nas conquistas, enfim. E Josué foi um líder zeloso mesmo. E então aqui diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, aqueles homens que conviveram com Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual lhe fizeram os filhos de Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Bom, aqui diz, versículo 10, foi também congregada toda aquela geração a seus pais, ou seja, toda aquela geração que saiu do Egito, já havia morrido, É a segunda geração que entrou na terra, mas essa também passou. E agora, aqui diz, toda aquela congregação, aquela geração que entrou na terra para conquistar, morreram também. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. É lamentável, queridos. É lamentável, é triste que Josué
foi zeloso. Os anciãos que conviveram com Josué seguraram ali, né, a corda, mantendo o povo dentro dos parâmetros. Mas quando esses homens foram, né, então houve um declínio na qualidade do ensino e da observação da palavra de Deus. E, queridos, toda vez que nós nos afastamos, né, ou a gente enfraquece a observação na palavra de Deus, o saldo é terrível. Você lê lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não existe outro referencial de conduta, né, para nós, que possa substituir a palavra de Deus. Não existe. Infelizmente, Israel foi se distanciando de Deus e, enfim, quando nós chegamos aqui no capítulo 6 do livro de Juízes, aliás, todo o livro de Juízes, né, cobre um período muito tenebroso. Mas, enfim, queridos, a coisa estava ruim. A Bíblia diz que os midianitas exerciam uma opressão sobre o povo de Israel, junto com os amalequitas. Era uma confederação mesmo terrível. E a Bíblia diz que eles vinham, né? Parece que eles esperavam a época certa do ano, época da colheita, e eles iam saquear, roubar, destruir, enfim. Então, o cenário aqui é um caos completo, né? E toda a sociedade aqui da nação de Israel está em frangalhos, né? E, enfim, e aqui diz, e por conta desse desespero, os filhos de Israel fizeram cavernas, fizeram buracos para esconder o que eles tinham. Pensa num povo que vive constantemente debaixo do medo e da insegurança. Bom, queridos, e aí Israel sofreu 7 anos esse flagelo, ao fim dos quais resolveram clamar a Deus. Lamentavelmente, existem pessoas que realmente eles parece que não buscam uma afinidade com Deus em tempo de paz, e só sabem clamar a Deus no desespero. Então, infelizmente, Israel, ele não mostrou gratidão para com Deus, fidelidade para com Deus, aquele temor voluntário, né? Isso estava ausente. Então Israel, Deus teve que usar de medidas assim de choque mesmo, para ver se fazia o povo retornar para ele. E aí, queridos, ao fim desses 7 anos, a nação gritou para Deus. Claro, o desespero era total. O que eu acho interessante aqui é que, aqui no versículo 7, clamando os filhos de Israel ao Senhor, no versículo 8, o que Deus faz? Deus envia a eles um profeta. Não veio a solução pronta, né? Por quê? Muitas vezes, queridos, você dá uma solução pronta a quem precisa de ajuda. Isso, no momento ali, pode significar alguma coisa, mas ele não vai entender nada depois. Ele não vai preservar isso. Então ele vai usufruir desse socorro momentâneo, mas não vai tomar nenhuma posição para se manter numa condição vitoriosa. Então, não adiantava Deus apenas livrar Israel. Então, o que Deus fez? Deus mandou um profeta. E o profeta vem a eles com uma mensagem poderosa. E o que eu acho lindo aqui é que, primeiramente, olha aqui o versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, vamos ver o que o profeta começou pregando para eles. A primeira coisa que o profeta pregou foi assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Por que você acha que Deus usou o profeta começando a mensagem assim? Porque, queridos, o livramento que Israel recebeu de Deus lá no Egito não tem nada parecido. Foi a maior operação de resgate, sem armas.
Então, o livramento que Israel recebeu da escravidão lá no Egito, era para mostrar para eles o seguinte: olha, isso que vocês estão passando diante dos midianitas não é nada. Isso não se compara ao que eu fiz lá no Egito. Por quê? Faraó tinha um exército poderoso, bem armado, bem treinado, bem constituído. E os midianitas e amalequitas, essa confederação aqui que atacava Israel, aqui nos dias dos juízes, nem se compara com a força bélica que Faraó tinha. Então Deus fez com que o povo se lembrasse disso, como dando a eles a entender o seguinte: olha, vocês estavam numa situação muito pior do que essa, e eu livrei vocês. Então, o que Deus está fazendo aqui é fazer o povo recordar sua própria história. E em seguida, olha o que Deus diz aqui, ó. E eu vos livrei, versículo 9, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Deus está se referindo aqui, porque além da vitória sobre o exército de Faraó, Israel teve muitos inimigos ao longo do caminho, claro. E aqui mesmo no livro de Juízes, diz que Israel venceu pelo menos 31 reis. Foram 31 nações que se levantaram contra. E todas essas nações foram derrotadas por Israel ao longo do caminho e entrando em Canaã. Então Deus está dizendo aqui: gente, além de tirar vocês do fundo do poço lá no Egito, ao longo do caminho até vocês estarem estabelecidos em Canaã, eu lhes dei muitas vitórias. Ou seja, não justifica vocês estarem vivendo esta pobreza, esta humilhação. Não justifica. E Deus conclui agora, dizendo o seguinte: e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Pronto. Deus, quando trouxe Israel para Canaã, houve um choque ali de realidade. Vamos entender o seguinte: Israel vivia em um antro de perdição, de idolatria lá no Egito. Aí Deus os tira de lá. E Israel, ao longo desses 40 anos que ele atravessou o deserto, ele foi sendo disciplinado, ele foi sendo ensinado, né? A Israel foi sendo ministrado, né? Parâmetros, mandamentos, princípios, enfim. E Deus foi se revelando. Lembra que a nuvem estava durante todo o tempo sobre eles, né? Fazendo sombra no calor do dia, e de noite se tornava um clarão de fogo, por causa da inversão térmica. O primeiro povo que viveu o ar refrigerado foi Israel, gratuitamente. E depois o maná, né? Água que saiu da pedra. Enfim, quantos milagres Deus operou. Então, eles foram se convencendo de que Deus realmente é Deus. E Deus exigiu deles o seguinte: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus. Ou seja, vocês estão chegando agora numa terra que é de vocês, mas está habitada aí por povos estranhos e tal, e que cultuam muitas entidades aí demoníacas e tal. Olha, vocês não se impressionem com a liturgia deles, né? Vocês não temam, né, toda a pressão deles. Eu sou o Senhor. Então Israel tinha que ter essa convicção. E aí, queridos, mas Deus lamenta aqui: mas vocês não deram ouvidos. Então esse profeta que está pregando no meio do caos aqui, então antes de Deus, né, se revelar propício, né, e ajudador para com a nação de Israel, era necessário conscientizá-los com a sua própria história. Israel tinha que assumir que não foi fiel, e a razão pela qual eles passavam o que estavam passando foi justamente se distanciarem de Deus. Então, queridos, Deus reclamava exclusividade na vida do seu povo. Olha, vocês têm que ser fiéis a mim, porque a intenção de Deus era
abençoá-los, sustentá-los, protegê-los, mas isso estava vinculado a uma condição de fidelidade. Queridos, qual é a lição que para nós, eu e você, nós não podemos ter um relacionamento superficial diante de Deus, né? Obviamente que a situação que nós estamos vivendo hoje tem levado muitos a repensarem as suas vidas, né? Por quê? Queridos, é triste nós constatarmos isso, mas temos que ser realistas, né? Muitas igrejas, né, apenas têm um título de igreja, comunidade evangélica, mas quando você atenta realmente, né, para como diz, a linhagem a teológica dessa gente, né, você vai ver que tem muita regra ali que é mandamento de homem. Ou seja, os ditames da palavra de Deus, eles foram ao longo do tempo, em alguns locais, sendo substituídos por costumes locais. E às vezes se valoriza muito mais, né, uma regra lá, um costume, aquilo que Emile Durkheim disse, né, o fato social. Então, porque todo mundo faz, então é aquilo ali que serve de referência para o povo, só que esse senso comum aí está distante daquilo que Deus quer. Então é preciso um retorno à palavra de Deus, à verdadeira fonte, para que haja um ajuste de conduta, né? Então, Israel foi desprezando as observações da palavra de Deus e abriu precedentes aqui terríveis. Então, a situação em que eles se encontram agora é exatamente isso. Bem, queridos, Israel, depois de sofrer muito, desnecessariamente, clamou a Deus. Então, Deus vem agora e os conscientiza. Lembra o primeiro versículo que eu li aqui? Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Meu Deus! Agora você começa a entender melhor, né? A atitude de Gideão contrasta com todo o contexto aqui. Enquanto você vê aqui o caos imperando, você vê um Gideão adorando a Deus. Então, nós podemos entender, Gideão aqui é um adorador solitário, porque quantos, além de Gideão, estavam na presença de Deus, levantando um altar, de coração mesmo, adorando de verdade. Então Gideão parece um adorador solitário aqui. Mas por que, queridos? Por que nós temos essa preciosidade aqui? Isso aqui é uma joia encontrada no meio dos escombros, né? Mas por que Gideão está assim? Porque a mensagem do profeta, o profeta abalou a nação com essa mensagem. Olha, Deus dizendo através do profeta: eu vos tirei do Egito, eu vos dei vitória, mas quando eu vos coloquei aqui, eu disse: eu sou o Senhor vosso Deus e tal. Isso mexeu com Gideão, e Gideão falou: é verdade, nós estamos distante do caminho. E queridos, Gideão não ficou mais sossegado, ele queria uma mudança, ele sabia que a reversão do caos era possível, era só uma questão de se corrigir diante de Deus. Queridos, nós estamos vivendo em uma sociedade que está sendo sacudida por uma anomalia, mas Deus ainda é Deus, o céu ainda manda na terra. Então, queridos, independentemente do contexto adverso à nossa volta, até da tendência promíscua que impera à nossa volta, eu e você temos que fazer a diferença. Eu escrevi um pensamento, algum tempo atrás, com as seguintes palavras: a nossa identidade é a segurança para não desaparecermos na multidão dos iguais. A nossa identidade é a segurança para não desaparecermos na multidão dos iguais. Nós não podemos viver como cópias. Nós não podemos viver apenas reproduzindo aquilo que fazem à nossa volta e até insinuam isso como o melhor. Não. Queridos, nós temos uma identidade, inclusive a nossa identidade,
A nossa identidade, ela tem que ser construída nos alicerces da palavra de Deus. É isso que deve impressionar a nossa personalidade, o nosso caráter, né? Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Muito bem, a mensagem do profeta para Israel, realmente, se não fez diferença para outros, no coração de Gideão fez. E Gideão disse, esse é o caminho, é verdade. É verdade, se Deus nos tirou do Egito há séculos atrás, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Então Gideão no seu coração, ele já estava voltado para Deus, tanto que quando ele está malhando trigo no lagar, obviamente que o lagar não era próprio para isso, né? Mas devido à circunstância, o Gideão estava fazendo um improviso ali. Note que nesse tempo aqui, né, o que a Bíblia diz que a nação fazia? Fazia as cavernas, é verdade, está aqui, ó. Faziam as covas, as cavernas, as fortificações, tudo errado. Tudo errado. Queridos, a nação se levantou, se moveu para o lado errado. A solução não é fazer buraco, caverna, fortificação. A direção correta está do outro lado, ir para a presença de Deus. Lamentavelmente, você vê pessoas aí que precisam de uma intervenção de Deus, mas o que eles fazem? Se levantam para o lado errado, né? Ao invés de descerem humildemente nos pés do Senhor, eles pegam outros caminhos. Então eles acham que comprar óleo ungido, né? Usar sal grosso, fazer essas campanhas, eu chamo isso de macumba evangélica, né? Isso não tem fundamento bíblico, né? Então compra algo ali, uma peça ali que alguém orou sobre ela. Queridos, isso é encantamento. A nossa segurança está no nome de Jesus. Jesus disse, tudo quanto quiserdes, pedis meu Pai em meu nome. Queridos, toda vez que eu associo qualquer prática, né, qualquer coisa mística aí, comportamento místico aí, e não me escudo exatamente naquilo que a palavra de Deus ensina, eu estou diminuindo o nome de Jesus. Eu estou depreciando a minha fé no que eu deveria fazer, que é no nome de Jesus. E Gideão, então, ele está ali lutando e tal, mas no seu coração, ele já tem aquele desejo, aquela sede de uma mudança. E Deus que olha o meu e o teu coração, Deus que não se impressiona com marca de roupa, né, com a grife, mas Deus nos vê por dentro. Deus olhou para Gideão, porque a Bíblia diz, Deus diz em sua palavra, os meus olhos passam por toda a terra, né, em busca dos fiéis. É isso que Deus faz. E quando Deus viu Gideão, Deus diz, aqui está. É uma joia que eu estou encontrando em meio aos escombros. E Deus então diz assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Olha que coisa linda, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão, coitado, confrontado com essas palavras, ele olha assim, não reconhece de imediato, né? Aqui é uma teofania, né? É uma manifestação divina na forma humana. E Gideão está tão concentrado ali no seu trabalho, que a princípio ele nem percebeu. Aí ele diz assim, ai, Senhor, Senhor aqui com S minúsculo, né? Tratou como se fosse uma pessoa qualquer. Ah, Senhor meu, se o Senhor, aí sim, S maiúsculo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobreveio? Ele acha que é alguém que está comentando com ele ali, né? Porque isso tudo não sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Queridos, há algo que eu admiro aqui, porque o pai de Gideão,
ele conhecia as grandezas de Deus. Sim, mas o pai de Gideão tem um altar edificado a quem? A Baal. E tem um ídolo lá, junto do altar, o pai de Gideão. Então era um homem que, mesmo tendo conhecimento da verdade, ele absorveu a mentira. Essa é a situação de muita gente hoje. Embora eles estejam cônscios da verdade, mas eles agregam às suas vidas, né, valores irreais, falsos. Ou seja, eles aceitam um sincretismo. Eles querem misturar a verdade de Deus com a mentira religiosa, filosófica, enfim. E não dá para fazer isso, queridos. Não dá para misturar o santo com o profano. Então o Gideão não tinha bom exemplo nem dentro da casa dele. Mas a mensagem do profeta que Deus enviou no começo do capítulo 6 despertou Gideão. E ele entendeu, ele disse, isso é a verdade do que nós estamos precisando hoje. São pregadores que não preguem para ser agradáveis, para dar ibope, para o público. Nós precisamos de pregadores que realmente apresentem a verdade, ainda que isso venha chocar. Mas é melhor dizer uma mentira amarga do que... É melhor dizer uma verdade amarga do que uma mentira doce. Queridos, graças a Deus que esse profeta que Deus enviou, ele pregou na íntegra aquilo que Deus quis. Isso fez um efeito tremendo na vida de Gideão. E Gideão agora, então, ele dialoga, né, com o próprio Senhor, nessa manifestação aqui. Isso foi lindo. E aí então, o Gideão, ele diz, olha, Senhor, o que nós estamos vivendo hoje não condiz com a nossa história. Nem parece que nós somos o povo de Deus, do Deus verdadeiro. Então o Senhor olhou para ele e falou assim, versículo 14, né? Vai nessa tua força, livrarás Israel da mão dos midianitas. Não estou te enviando? O Gideão falou, como? Eu posso começar uma revolução aqui para reverter esse caos? Pode sim, Gideão, porque eu estou contigo. O Gideão, de início, claro, ele não acredita. Ele falou assim, imagina, eu sou um pingo de mel num oceano salgado. E aí ele diz, meu Senhor, Gideão, como eu posso livrar a minha nação? A minha família é mais pobre de Manassés. Eu o menor da casa de meu pai. Tem algo lindo escrito na Bíblia, queridos, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. As pequenas para confundir as grandes. As fracas para confundir as fortes. Quer um exemplo disso? O nosso presidente. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, só está à frente dessa nação porque Deus o colocou. Deus está contrariando a lógica e vai continuar contrariando. Eu e você ainda vamos ver coisas acontecer, não só no mundo, mas principalmente na vida desta nação, porque Deus tem um propósito em tudo isso. Queridos, e o Gideão, ele disse, mas eu não represento nada, não, humanamente não. Dentro dos parâmetros da lógica, Gideão, você não é nada mesmo. Você é um cisco de areia, ou menos que isso. Mas aí então, o Senhor fala com ele, porquanto eu hei de ser contigo. É isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Vou te dar um conselho. Os referenciais, os sinais naturais não são referencial para nós. Você não pode se guiar por referenciais naturais. Por quê? Porque eu e você, que já servimos a Deus, nós temos uma interação com esse Deus que não conhece o limite da lógica. Está me entendendo? Desde que você entrega a sua vida a Deus, através de Jesus, você não é um mortal qualquer.
Não, senhor, você não é um humano qualquer, você é templo do Espírito Santo. E a presença de Deus em tua vida te condiciona a viver experiências além do perímetro da lógica e da razão. Milagre não se explica, milagre se recebe e glorifica. E o Gideão é o nada diante do tudo aqui. O Gideão ele diz, mas Senhor, eu sou muito pouco. Mas Deus diz assim, porque porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E preste atenção, os midianitas e os amalequitas já estavam se reunindo. Se você prosseguir, não temos tempo hábil, mas se você prosseguir na leitura aqui, os midianitas e os amalequitas já estavam se reunindo de novo para fazer mais uma investida, como sempre vinham fazendo ao longo desses 7 anos. Mas a farra do inimigo vai acabar, queridos, porque aqui tem alguém que crê, tem alguém que se colocou diante do Senhor e através dele Deus vai operar maravilhas em Israel. E enquanto os amalequitas e midianitas estão planejando um novo ataque, o Gideão está na presença do Senhor, levantou um altar e colocou o nome, o Senhor é paz. Por quê, queridos? Porque em meio a todo esse caldeirão, né, de sofrimento, humilhação, de incerteza, nós temos alguém aqui, né, que está convicto de algo que a nação esqueceu, que é a soberania divina sobre todas as situações. Então, queridos, eu quero concluir essa reflexão dizendo, o nosso Deus, Ele tem um domínio sobre todas as coisas, né? Todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Basta que eu e você busquemos realmente uma vida de comunhão com Deus, né? Não apenas uma religiosidade superficial, fictícia, de aparência, mas que nós tenhamos mesmo consistência espiritual. E se assim nós fizermos, querido, a bênção do Senhor é sobre a nossa vida. E além de ter a bênção sobre a nossa vida, experiências pessoais maravilhosas, nós ainda seremos bênçãos para todos aqueles que estão à nossa volta. Olha aí que Gideão, o nome dele foi parar lá na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, né? Onde só tem campeão lá, né? O Gideão, que era um anônimo aqui, né? E Deus o fez um herói. Então, queridos, Deus não mudou, né? A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu e você, nós nos fundamentarmos realmente na observação da palavra de Deus e vivermos no temor do Senhor para agradá-lo, adorá-lo, Ele certamente será por nós, né? E Paulo escreveu aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e Deus é maioria. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por experiências tão lindas que nós podemos constatar ao longo dos escritos da Tua Palavra. E, Senhor, nós cremos piamente que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como o Senhor recebeu, Pai, aquela disposição sincera de Gideão, recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa vida diante de Ti. E muitos dos Teus filhos, Pai, que estão reverenciando a ministração da Tua Palavra neste momento, venha de encontro, Senhor, aos Teus filhos, às Tuas filhas, dando vitória, Senhor, movendo a Tua mão de poder e glorificando o Teu nome. Assim, te pedimos agradecidos no nome de Jesus.